Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Se somos soldado, é porque pertencemos a um exército. E se pertencemos a este exército, é porque estamos numa guerra. E se estamos numa guerra, devemos ter estratégias de guerra. Jesus certa vez disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu entendo que Jesus diz que os filhos das trevas, para praticar o mal, são mais prudentes do que os filhos da luz para praticar o bem. Nós temos tantas armas espirituais e uma dessas armas é a oração. Porque Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração é algo poderoso no mundo espiritual. Então nós temos que ter táticas de guerra. Eu costumo acordar 4 horas da manhã para orar, todo dia. E tem dias que você está muito cansado, muito cansado. Então, um desses dias, semana passada, eu estava tão cansado que eu falei, se eu ficar ajoelhado eu vou dormir. Então eu me levantei e comecei, no local que eu estava orando, comecei a orar em pé, andando de um lado para o outro, mesmo assim um sono carregado, eu quase dormindo em pé, mas eu ali me esforçando para orar, com as mãos levantadas, clamando, intercedendo. E agora, ontem, eu fui num culto e Deus usou uma mulher de Deus e falou: olha, irmão, eu via você orando em pé, com as mãos levantadas. É propósito de Deus. Aí eu falei: meu Deus, glória a Deus. Então Deus se agradou da minha estratégia. Quando eu estiver com sono, eu levanto do joelho e oro, continuo orando em pé. Então Deus se agradou dessa estratégia de oração. Eu tenho uma outra estratégia que Deus me deu, que é tremenda. Quando eu vou percorrer grandes distâncias, que eu vou a pé a algum lugar, eu aproveito o trajeto para ir orando. Eu vou falando com Deus. Claro, a gente vigia com a boca para não passar ninguém, achar que a gente está fora de si. Mas tem hora que eu vou falando com Deus, quando é um lugar que está deserto, eu vou falando, vou orando, vou intercedendo. É um momento que eu batizei de caminhando com Jesus. E um dia eu pensando, será que Deus dá valor a isso? Será que para Deus isso realmente é importante? Eu estava pedalando nessa época, de bicicleta, indo para um lugar longe, e enquanto eu pedalava, eu ia orando a Deus. E quando chegou a noite, num culto, Deus usou uma pessoa, um vaso do Senhor, e tudo que eu falei com Deus em oração, naquele trajeto que eu estava pedalando, Deus revelou para uma pessoa. Tudo. Dei todas as respostas em cima da oração que eu tinha feito. Então, por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, se você tem um dia muito corrido, você tem que aprender a fazer estratégia. Você trabalha numa coisa que a sua mente, você pode estar orando em espírito, não vai te atrapalhar no trabalho. Eu não vou dizer no trânsito, é mais complicado, a tensão no trânsito é muito grande, é muito difícil estar orando e dirigindo. Mas de repente você trabalha numa situação que dá para você fazer o teu trabalho, executar o teu trabalho, com a sua mente você orar a Deus em espírito. A dona de casa, eu sei que o dia da dona de casa é muito corrido. Como trabalha a mulher em casa? Trabalha muito mais em casa as mulheres do que os homens na rua. Porque o homem tem hora para entrar e hora para sair, muitas das vezes. As mulheres não. Então tá lavando a louça? Tá orando. Tá lavando a roupa? Tá falando com Deus. Porque é tempo de orar. A guerra está travada, Satanás com fúria, tentando te parar, tentando te afastar do alvo, tentando te afastar de Jesus. E a oração é uma arma que Deus te deu. Mas ore com sabedoria, porque Tiago também diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Não peça pelas coisas materiais, não. Peça pelo espiritual, peça renovo, peça sabedoria, peça discernimento, peça fortalecimento, porque o Senhor Jesus também diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, ou seja, as coisas relativas ao nosso cotidiano, Deus sabe que a gente precisa, Ele vai acrescentar. Peça pela tua vida com Deus, pela pureza do teu coração, pela santificação, porque Jesus está voltando. Nós estamos numa guerra. Avante, Igreja Vencedora de Jesus. Curta, comente, compartilhe. Segue a gente em nome de Jesus.